Penal. Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. A territorialidade e a extraterritorialidade são conceitos fundamentais para delimitar a abrangência da lei penal em termos espaciais. A compreensão desses princípios é essencial para determinar quando e onde a lei penal brasileira será aplicada, garantindo que o ordenamento jurídico do país exerça sua função protetiva e repressiva de forma adequada e proporcional. Territorialidade. O princípio da territorialidade é a regra geral do direito penal brasileiro, conforme expresso no artigo 5º do Código Penal. Ele determina que a lei penal brasileira aplica-se a todos os crimes cometidos no território nacional. Esse território abrange não apenas o solo brasileiro, mas também o espaço aéreo e as águas territoriais. Além disso, locais como navios e aeronaves de bandeira brasileira, sejam de natureza pública ou privada, são considerados extensão do território nacional, desde que não estejam sujeitos à jurisdição de outro país. O princípio da territorialidade visa assegurar a soberania do Estado sobre os crimes que ocorrem em seu território, garantindo que a ordem pública e a paz social sejam preservadas. Artigo 5º do Código Penal, já aplica-se à lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, STF, tem decidido reiteradamente que a aplicação da lei penal, em observância ao princípio da territorialidade, é uma expressão da soberania do Estado brasileiro, sendo a regra nos casos de crimes cometidos em território nacional. Contudo, ressalta-se que as convenções e tratados internacionais, ratificados pelo Brasil, também podem restringir ou ampliar essa aplicação. Extraterritorialidade. A extraterritorialidade da lei penal ocorre quando a lei brasileira é aplicada a fatos ocorridos fora do território nacional. O Código Penal prevê hipóteses específicas em que a lei penal brasileira pode ter aplicação extraterritorial, como nos casos de crimes contra a vida ou liberdade do Presidente da República, crimes contra o patrimônio público nacional, ou crimes cometidos por brasileiros no exterior. Esses casos são classificados como hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, pois não dependem de requisitos adicionais para que a lei brasileira seja aplicada. Há, também, a extraterritorialidade condicionada, em que a aplicação da lei penal brasileira a crimes cometidos no exterior depende do cumprimento de certos requisitos, como a não punição do agente no país estrangeiro e a presença do criminoso no território nacional. Esses requisitos são fundamentais para garantir que a aplicação extraterritorial da lei penal não resulte em conflitos de jurisdição ou em dupla punição, respeitando assim os princípios da justiça internacional. Artigo 7º do Código Penal. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, e os crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, segunda, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Terceira, os crimes contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Doutrina. A doutrina majoritária reconhece que a extraterritorialidade busca assegurar que crimes de grande relevância, que afetam diretamente interesses essenciais do Estado brasileiro, não fiquem impunes. Segundo o Capês, a extraterritorialidade reforça a proteção de bens jurídicos relevantes, garantindo que interesses nacionais sejam resguardados mesmo diante de fatos ocorridos fora das fronteiras do país. Jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, já se pronunciou no sentido de que a aplicação da lei penal extraterritorial deve respeitar os princípios da justiça internacional, sobretudo evitando conflitos de jurisdição. A necessidade de dupla incriminação e a presença do agente em território nacional são exigências impostas para evitar violações a tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Resumo: territorialidade é a regra geral, aplicando a lei penal a crimes no território brasileiro. Extraterritorialidade é a exceção, aplicável a crimes fora do Brasil, mas que afetam interesses nacionais. Contagem de prazos. A contagem de prazos no direito penal é de extrema importância, especialmente no que se refere à prescrição e à decadência. A prescrição penal é o instituto jurídico que extingue a pretensão punitiva ou executória do Estado em função do decurso do tempo,
enquanto a decadência está ligada ao direito de representação ou de queixa, que, se não exercido no prazo legal, extingue a possibilidade de punição. Prazos penais, e diferentemente dos prazos processuais civis, os prazos penais são contados de maneira contínua, ou seja, incluem-se os sábados, domingos e feriados na contagem. Além disso, os prazos penais têm início no primeiro dia útil seguinte ao fato gerador. Essa sistemática visa conferir maior celeridade e efetividade ao sistema de justiça criminal, garantindo que as sanções sejam aplicadas de maneira tempestiva e que a resposta estatal seja adequada e eficiente. Artigo 10 do Código Penal, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Jurisprudência. O STJ já consolidou o entendimento de que a contagem de prazos no direito penal não admite interrupções, mesmo em períodos de feriado, sendo um elemento essencial para garantir a celeridade e efetividade do processo penal. Esse entendimento visa evitar que a morosidade comprometa o direito da sociedade à justa aplicação da sanção penal. Prescrição da pretensão punitiva e executória. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da sentença, extinguindo a possibilidade de o Estado aplicar uma pena ao agente. Já a prescrição da pretensão executória ocorre após o trânsito em julgado, impedindo o Estado de executar a pena imposta. Ambos os tipos de prescrição têm o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar que o indivíduo fique indefinidamente sujeito ao poder punitivo estatal, promovendo assim um equilíbrio entre a função repressiva do direito penal e os direitos fundamentais do cidadão. Doutrina. De acordo com Greco, a prescrição atua como um limite temporal à pretensão punitiva e executória do Estado, sendo uma expressão do princípio da segurança jurídica. A possibilidade de punição perpétua é incompatível com os direitos fundamentais, pois a prescrição garante um limite ao jus puniendi estatal, preservando a dignidade do indivíduo. Resumo. A contagem de prazos penais é contínua, sem interrupções, com base no calendário comum. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado, extinguindo a possibilidade de aplicação da pena, enquanto a prescrição da pretensão executória limita o tempo de execução da pena após o trânsito em julgado. Ambos os institutos visam proteger a segurança jurídica do acusado e evitar punições perpétuas. Interpretação da lei penal. A interpretação da lei penal é o processo pelo qual se busca compreender o verdadeiro sentido e alcance das normas penais. A interpretação pode ser classificada de diversas maneiras, conforme o método utilizado, os objetivos e o sujeito que interpreta a norma. A correta interpretação das normas penais é essencial para assegurar que a aplicação da lei seja feita de maneira justa e proporcional, respeitando os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. Métodos de interpretação da lei penal. Gramatical, e busca o sentido literal das palavras utilizadas pelo legislador, analisando a estrutura da norma e a escolha vocabular. Esse método é a base inicial da interpretação, pois parte do pressuposto de que a clareza do texto é o primeiro indicativo da intenção do legislador. Histórica, considera o contexto histórico em que a lei foi criada, analisando a intenção do legislador e as circunstâncias de sua criação. Teleológica, que examina a finalidade da norma, procurando entender qual o objetivo que o legislador desejava alcançar ao editar a lei. A interpretação teleológica é especialmente relevante no direito penal, pois permite que o aplicador da norma considere a função social da lei e sua importância para a proteção de bens jurídicos fundamentais, como a vida, a liberdade e o patrimônio. Doutrina. Norberto Bobbio defende que a interpretação da norma penal deve sempre levar em consideração o contexto histórico e social, de modo a garantir que a aplicação da lei esteja em consonância com os princípios fundamentais do direito e com os valores prevalentes na sociedade. Dessa forma, o intérprete não pode se limitar a uma visão restrita e formalista, devendo buscar a justiça material por meio da norma. Resumo. A interpretação gramatical foca no texto literal da lei, enquanto a histórica explora o contexto em que foi criada. Já a teleológica visa a finalidade da norma, sendo mais dinâmica para adaptar-se a valores e mudanças sociais. Analogia no direito penal. A analogia é um método de integração utilizado no direito para suprir lacunas na legislação. No direito penal, a analogia é admitida apenas em favor do réu, in bonum partem,
uma vez que não se admite a criação de tipos penais ou o agravamento de penas por meio de analogia, respeitando-se, assim, o princípio da legalidade e da reserva legal. A utilização da analogia no direito penal tem como objetivo garantir que, na ausência de uma norma específica, o réu não seja prejudicado por uma omissão legislativa. Assim, a analogia serve como uma ferramenta que promove a justiça e a equidade, aplicando ao caso concreto uma solução que seja coerente com os princípios do ordenamento jurídico. Exemplo de analogia favorável: e a analogia pode ser utilizada, por exemplo, para conceder benefícios penais ao réu, quando houver lacunas legais. Contudo, deve sempre respeitar o princípio da legalidade, garantindo que nenhuma punição seja imposta sem previsão legal específica. Dessa forma, a analogia atua como um instrumento de proteção do indivíduo contra possíveis injustiças decorrentes da ausência de previsão normativa adequada. Jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, STF, já decidiu que a analogia não pode ser utilizada para criar novos crimes ou agravar penas existentes, uma vez que tal prática violaria o princípio da legalidade. No entanto, admite-se a utilização da analogia in bonum partem, isto é, em favor do réu, para suprir lacunas na legislação que possam beneficiá-lo, garantindo que o sistema penal seja justo e equitativo. Irretroatividade da lei penal. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa é um dos alicerces do direito penal. Ele impede que leis criadas posteriormente, que sejam mais severas, sejam aplicadas a fatos ocorridos antes de sua vigência. Esse princípio visa assegurar previsibilidade e proteger os indivíduos contra mudanças legislativas que possam aumentar sua responsabilidade penal de maneira injusta. A irretroatividade protege o cidadão de ser surpreendido por mudanças legais que agravam sua situação jurídica após a prática do fato. Artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A irretroatividade da lei penal é uma garantia fundamental no Estado democrático de direito, pois limita o poder legislativo e impede que o Estado utilize a retroatividade para fins punitivos, o que poderia representar uma grave ameaça aos direitos e liberdades individuais. Resumo: e a analogia favorece o réu ao suprir lacunas legais, enquanto a irretroatividade impede que leis mais severas sejam aplicadas a crimes anteriores. Ambos protegem o princípio da legalidade e os direitos fundamentais. Teoria geral do crime. A teoria geral do crime visa definir o que constitui um crime, seus elementos e suas características essenciais. Segundo a doutrina majoritária, o crime é composto por 3 elementos: fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Esses elementos são analisados de forma sequencial, de modo que a ausência de qualquer um deles impede a configuração do crime. Elementos do crime. Fato típico consiste na conduta, no resultado, no nexo causal e na tipicidade. A conduta pode ser comissiva, ação, ou omissiva, omissão, e o nexo causal deve ligar a conduta ao resultado produzido. A tipicidade é a adequação da conduta ao tipo penal previsto em lei. Antijuridicidade. E a antijuridicidade refere-se à contrariedade do fato típico em relação ao ordenamento jurídico. A antijuridicidade pode ser afastada pelas causas de justificação, como legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Quando presente uma causa de exclusão da antijuridicidade, o fato típico deixa de ser considerado ilícito. Culpabilidade. E a culpabilidade refere-se à possibilidade de o agente ser responsabilizado pelo fato típico e antijurídico, levando em consideração a imputabilidade, capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, a potencial consciência da ilicitude, conhecimento da proibição da conduta, e a exigibilidade de conduta diversa, não ser razoável exigir do agente comportamento diverso do que foi adotado. A culpabilidade é, portanto, um juízo de reprovação sobre a conduta do agente. A correta compreensão desses elementos é fundamental para a aplicação justa e proporcional da lei penal, assegurando que apenas aqueles que verdadeiramente merecem a sanção penal sejam punidos. Dessa forma, o direito penal cumpre sua função de proteção de bens jurídicos, sempre respeitando os limites impostos pela justiça e pela dignidade da pessoa humana. Doutrina.
César Roberto Bittencourt destaca que o crime deve ser analisado como um fenômeno social e jurídico, cujo conceito não se restringe ao mero cumprimento dos requisitos formais. Segundo ele, a análise do fato típico, da antijuridicidade e da culpabilidade deve ser permeada pela consideração dos aspectos éticos e sociais, garantindo que a aplicação do direito penal seja feita de maneira justa e humana. Jurisprudência. O STJ, em diversas oportunidades, já afirmou a importância de se observar a culpabilidade de forma individualizada, analisando o grau de reprovabilidade da conduta do agente, a fim de se aplicar uma pena proporcional e adequada ao caso concreto.